Aqui, eu chego pra cá, ó. Te pego, ó. Posso sentar confortável aí. Aí os meninos estão pedindo para entrar, ó. Ana Júlia. Aí a gente vem aqui e admite isso. Deixa eu aumentar essa tela aqui, pôr a telinha cheia. Epa. Vou puxar esse mouse. Vamos admitir a turma aí. Admitir. Você já pôs gravando desde o início, né, Luanzinho? E aí os meninos vão entrando. Posso debruçar aqui? Pode, ficar à vontade. Aí aqui a gente mexe aqui. Se você quiser que desce mais, fica à vontade. Os meninos já estão escutando. Se quiser dar bom dia aí para eles, os que já entraram na sala, assistindo a aula já estão. Bom dia, Davi. Bom dia, Rosane, Ana Júlia, Giovana, Tiago. Um abraço carinhoso, muita saudade de vocês, seus bando de curió, velho. Olha aí, queridos. Você fica falando aqui para você. Bom dia. Tá vendo? Ah, tá. O microfonezinho deles está tudo vermelhinho de tracinho, quer dizer que eles desligaram em respeito à sua aula para não atrapalhar. Tá certo. Como é que é? Nós vamos esperar mais gente entrar para começar mais uns 2 minutinhos aí. Uns 2 minutinhos. 2 minutinhos só, a gente começa. Pois é, o baiano não entrou ainda, não estou vendo o baiano aí. A Gabizinha também não entrou. Cadê esse povo? Deixa eu passar para cá para você ver. Ó. Davi, a Marina, o João. Marina está aí, Davi, Giovana. Vamos acordar, gente! Vamos que o velho tem que dar aula. A Dara está entrando na sala errada. Eu vou aceitar para ela ver que ela está na sala errada. Ei, Dara, está na sala errada, Dara. Você é daqui a pouquinho, meu amor. Vai para sua aula do segundo, Dara. Você está entrando na aula do primeiro, filho. Eita ferro. É primeiro ano mesmo dele, não é? É, o meu é primeiro ano agora, justamente. Ágata, olha aí, a Ágata está aí. Pedindo para entrar, aceitei. Bom, já pode começar. Tá? Isso. Então, queridos, nós vamos começar a aula fazendo um sequencial daquela programação que já havíamos iniciado dentro de sala de aula. E gostaria de que vocês prestassem muita atenção, porque primeiro ano, principalmente, foi o pedaço que vocês se enrolaram no cabelo das pernas e é o que mais aparece a nível de vestibular. Ecologia. E já da ecologia nós estamos bem avançados. Hoje eu vou comentar com vocês detalhes relacionados aos grandes biomas brasileiros e estrangeiros, principalmente os nossos biomas, que são realmente os mais importantes do mundo. Queridos, vocês se lembram de que biomas, queria dizer as grandes comunidades com climas distintos e complexos ecológicos definidos. Esses complexos ecológicos vão evidenciar justamente a localização do bioma, latitude, longitude, níveis pluviométricos, tipo de clima, tipo de solo, tudo isso vai ser levado em conta. Então, na realidade, eu estou trabalhando com vocês a biogeografia, a biologia aplicada dentro da geografia. Provavelmente, os senhores já devem ter ouvido falar desses biomas com o professor de vocês, o professor de geografia. Mas como está no contexto da biologia, eu vou continuar trabalhando com vocês. Então, queridos, o primeiro bioma que eu gostaria de que vocês anotassem é justamente aquele o maior encontrado a nível de Brasil e de outras regiões também na América Latina, é a floresta amazônica. Floresta amazônica, olha, queridos, antes de começar algum detalhe, eu gostaria de que vocês anotassem pelo menos umas 3, 4 características de cada um dos biomas, para que vocês provavelmente possam depois comentar entre si e resolver através de questionamentos que nós vamos fazer posterior a essa pandemia.
Se vocês observarem, eu estou dentro da sala do Felipe, não estou usando máscara, porque aqui é um lugar preservado, um lugar totalmente desinfeccionado, mas quando eu cheguei, dei uma olhada aqui atrás, ó, a minha máscara está aqui, ó, pendurada. Chego de máscara e vou embora de máscara. Ô, Baiano, você chegou, Baiano? Acorda, bicho, ou então abre o olho. Matheus Damasceno, coisa boa de te ver, meu filho. Então, como eu estava falando, o bioma Floresta Amazônica está localizado na região norte do país, compreendendo desde aqui a região de Gurupi, de Tocantins, que era o antigo estado de Goiás, o norte de Goiás. Gurupi já pertence à Amazônia Legal, então Gurupi, Tocantins, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá. E toda essa região aí é tomada pela floresta amazônica. É o maior bioma que nós temos a nível nacional. A nível mundial, ele só perde para a tundra, né? Que são as florestas geladas polares, que nós vamos falar delas agora mesmo. Então, a floresta amazônica está na região norte do país, constituída principalmente por árvores de grande porte, uma vegetação densa, bastante grande, e um dos maiores viveiros naturais da humanidade. Ali desenvolve-se grande quantidade de espécies animais, vegetais e de todas as variedades. Senhores, a Amazônia, embora seja o maior de todos os biomas naturais, ela basicamente tem um solo pobre, visto de que é um solo arenoso. E aí, pessoal, qualquer desmatamento que haja, 3, 4 anos depois, corre-se o risco da desertificação, que são justamente as árvores que lançam folhas ao solo, lançam flores, frutos, sementes, galhos e que vão compor o que nós chamamos de humus, que é a matéria orgânica em decomposição, que em alguns locais chega eventualmente a 70 centímetros de altura, esse humus, né? O que garante a fertilidade do solo amazônico. Todo material que as árvores da floresta amazônica necessita como energético vem caminhando pelas ondas de ventos, as correntes aéreas que trazem do Saara. Olha a distância, pessoal. Então, os elementos químicos e inorgânicos que ela precisa vêm do deserto da Saara. E ela é extremamente importante justamente porque ela consegue mexer com a climatologia do mundo inteiro. Provavelmente os senhores já ouviram dizer de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Gente, nunca foi, nunca será o pulmão do mundo, visto de que todo o oxigênio que a Amazônia produz durante o dia, sob o efeito da fotossíntese, ela queima com ela mesma durante o dia e à noite com o processo da respiração. Mas acontece na Amazônia, durante o dia, um efeito chamado de evapotranspiração. O que é esse evapotranspiração? É a ação da luz solar sobre as folhas das árvores, provocando a transformação da água contida nas folhas em vapores. Esses vapores sobem, se condensam e formam as grandes nuvens. Nuvens essas que recebem o nome de cúmulos nimbus. Cúmulos nimbus são nuvens carregadas d'água e que também, através dessa movimentação gasosa, elas se projetam da região norte para todas as regiões do nosso país e de países também aqui da América Latina. Então, são os famosos rios aéreos.
Ah, o Fernandão tá doido, falando em rio aéreo, na realidade são rios verdadeiros. Essas grandes nuvens carregadas d'água, produzidas lá no norte do país e que faz chover no Rio Grande do Sul, na Argentina, no Paraguai, em todas essas regiões aí. Então, a Amazônia mexe, sim, com a climatologia do mundo inteiro. Por isso, trata-se de um dos biomas mais importantes da Terra, visto de que, mesmo não sendo o pulmão do mundo, ele atua para que haja um mantenimento no equilíbrio térmico e equilíbrio de compensação de água para todo o mundo. O segundo bioma que eu vou comentar com os senhores agora, não menos importante, embora um tanto quanto menor, trata-se, pois, da Mata Atlântica. Então, anotem aí, pessoal, o segundo bioma, a Mata Atlântica. Olha o nome, Mata Atlântica. Ela recebe esse nome, visto de que ela ocupa todo o litoral brasileiro no Oceano Atlântico, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Senhores, da Mata Atlântica existe pouco mais do que 6%. Então, significa de que 94% já foi destruído sob ação humana. O homem acabou com 94% já da Mata Atlântica. E isso começou desde o descobrimento do Brasil. Né? Foi quando o pessoal, os europeus, conseguiram chegar ao Brasil e o Cabral se encantou por um pau vermelho, bonito, chamado de pau-brasil. Era uma bichona mesmo, né? Aí, ó. E ele começa aí, então, no efeito da chamada biopirataria, é quando o pessoal da Europa passa a desmatar a floresta, a Mata Atlântica, levando toda essa madeira de lei para a Europa, ao Brasil. Mas, e junto... Fernandão. Oi, Matheus. Mas a Mata Atlântica começou numa fase de recuperação, né? No Rio de Janeiro. Isso, mas está muito difícil, ô Baiano, visto de que o povo está migrando em massa para a região sul-sudeste. O pessoal não quer ficar lá na Bahia, né? O povo não quer ficar lá na Amazônia. Então, eles migram para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e vai morar naquela cabeça de morro lá, cortando o morro, desmatando. Então, o pessoal está ainda, embora a política ecológica nossa seja de preservação, o povo em si tem uma consciência ecológica muito pequena e continua, sim, o desmatamento da Mata Atlântica. Tomara a Deus de que venha melhorar por esses tempos, mas, por enquanto, ainda está nesse patamar que eu falei para vocês agora. Como é que é, Matheus? Tudo passa. Tudo passa, né? Tá certo. Para de cutucar o nariz, Baiano. Eita ferro! Então, pessoal, a Mata Atlântica é uma mata extremamente úmida, constituída principalmente por madeira de lei, quer dizer, antigamente madeira de lei, onde está o pau-brasil, o mogno, a maçaranduba e um punhado de outras madeiras que os europeus conseguiram subtrair aqui do país com um efeito chamado de biopirataria. Recebe umidade do Oceano Atlântico, então tornou-se um local esplêndido para o desenvolvimento, principalmente das plantas epífitas, não das parasitas, as epífitas, que são plantas que se utilizam do caule de outros vegetais para sua sobrevivência, tais como a orquídea, as bromélias. E hoje, o pessoal do Sul e do Sudeste desmatam a Mata Atlântica para plantar bananeira, que se desenvolve perfeitamente também em zona bastante úmida. Então, olha aí, gente, vegetação de alto porte, uma mata extremamente úmida e que ainda mantém as características de algumas madeiras de lei,
como o pau-brasil, o mogno, a maçaranduba e muitos outros. Então, este foi o segundo bioma que nós vamos tratar. O terceiro bioma, minhas crianças, não podia deixar de ser aquele que um dia já ocupou 90% de todos os estados do país, o Cerrado. Eu não sei se vocês sabiam, se o professor de História de Geografia de vocês já tenha comentado, o Cerrado existia no Brasil inteiro, de cabo a rabo. E o homem conseguiu hoje detonar o Cerrado ao ponto de que existe dele, do natural, do nato, 25% aproximadamente, e que ele hoje está, pessoal, localizado na nossa região, no chamado centro-oeste do país, ou Brasil Central, compondo lá Goiás, Mato Grosso do Sul, o sul do Tocantins, o norte da Bahia, o norte de Minas e o sul da Bahia. Nós encontramos ainda grande quantidade de cerrado. Esse cerrado, pessoal, é a terra onde tudo que se planta dá. É extremamente produtivo a terra do cerrado. Aí, Fernandão, o cerrado não é terra ácida, mas de muito fácil correção. Então, faz-se a correção do cerrado, pessoal, e ali tudo que se plantar dá. Então, é a terra baiana, onde nós temos aqui o nosso cajuzinho do campo. A guariroba, que o povão costuma chamar de gueroba. O povão do interior de Goiás gosta muito de um franguinho com gueroba. Olha, nós estamos traduzindo com frango com guariroba. O cajuzinho do campo, o jatobá e muitas outras árvores, compondo uma vegetação esparsa e uma vegetação de forro, que é a forra de solo em si, que na época do verão, pessoal, essa vegetação constituída por gramíneas, ela seca e torna-se um ambiente extremamente propício a pegar fogo. E esse fogo que aparece queima também os caules das plantas, por isso desenvolve-se vegetais com caules retorcidos, caules de casca muito grossa, que é uma região da planta onde nós chamamos de suber ou cortiça. É o que protege o vegetal para que não haja descamação e que também ela possa aguentar todo ano uma queimada e depois da primeira chuva tudo refloresta, tudo nasce, tudo floresce. Então, é um dos principais solos do nosso país. E o pessoal do Sul, reconheço um pessoal extremamente trabalhador, o paranaense, o gaúcho, o catarinense, são extremamente trabalhadores. Mas eles, pessoal, não têm consciência ecológica nenhuma. E eles descobriram de que o Cerrado brasileiro é o local onde tudo que se planta dá. E estão invadindo Goiás, Mato Grosso, entrando para aquela região atrás de Brasília, Posse, divisa com Luiz Eduardo Magalhães, e ali eles desmataram por completo para fazer plantação de soja, plantação de algodão, e outros elementos vieram, inclusive, trazendo plantas exóticas, não é? Antigamente acreditava-se de que os frutos exóticos, nectarina, uva, ameixa, só eram produzidos na região sudeste, na região sul. Hoje sabe-se de que aqui essa região chamada de Mato Grosso Goiano, que pega ali Acreúna, Rio Verde, Santa Helena, são os maiores produtores de fruta, né? Mas plantações de uva, a região de Santa Helena, hoje já produzem vinhos com uma qualidade que competem com os vinhos produzidos em Caxias
e Bento Gonçalves, que são justamente as capitais brasileiras do vinho. Então, aqui, realmente, pessoal, tudo que se planta dá. É uma terra maravilhosa. Então, falamos já de floresta amazônica, Mata Atlântica e do Cerrado. Falamos também dos gaúchos, né? E para falar em gaúcho, a gente lembra de churrasco. Tem um povão que, quando fala de gaúcho, lembra de baitola. Lá na Bahia chama baitola, não é, Matheus? É isso daí, maninho. Então, olha aí, queridos. No Rio Grande do Sul, nós encontramos um bioma chamado de pampa. São os pampas gaúchos. Uma vegetação rasteira, abundante, o que propicia a esse pessoal lá a criação extensiva de gado. Quando eu falei de que gaúcho a gente lembra sempre de churrasco, pessoal, é porque, na realidade, come-se carne de alta procedência no Rio Grande do Sul. Nós, aqui no estado de Goiás, comemos muita carne. Um dos estados brasileiros que mais consome carne é o estado de Goiás. O goiano chega em casa, olha na mesa, se não tem carne, não tem nada, não tem almoço, não tem janta, né? Mas lá eles fazem as churrascadas. O boi nosso é o boi Nelore, um boi rústico, um boi que sobe e desce morro e que dificilmente a gente encontra uma carne de primeira, como a picanha, o alcatra, o contrafilé. Lá, pessoal, eles usam um boi chamado charolês, que é um boi pequeno, grosso, bom de carne e bom de leite. E por ser o Pampa uma região plana, né, constituída principalmente por planícies alagadas, onde a vegetação rasteira é abundante, esse gado não faz esforço nenhum. Então, ali, pessoal, tudo que pega-se nesse boi charolês é carne de primeira. Carne de primeira. Então, senhores, no próximo encontro que eu tiver com vocês, nós vamos pegar dos pampas para frente, desenvolvendo todos os outros ou demais biomas brasileiros. Gente, um beijo no coração e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Aí a gente espera só um pouquinho quando você fala tchau, tchau, para ver se alguém vai perguntar alguma coisa. Aí, dando tchau para você aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Beleza. Aí eu venho aqui e encerro.